O medo desconhecido Esse nos videogames. é um dos monstros considerados mais assustadores pelos jogadores de Amnésia The Dark Descent. E é tudo graças à sua imagem. Ou a falta dela. Ele é completamente invisível. Isso funciona porque ele toca em um tipo muito específico de medo. O mesmo medo que impedia os nossos ancestrais de dar uma caminhada na floresta no meio da noite, porque, afinal, você nunca sabe os perigos que se escondem na escuridão. É o medo que garantiu a sobrevivência da nossa espécie e por isso ele continua dentro de todos nós até os dias de hoje. O medo do desconhecido. Agora, existem algumas vantagens que o jogo te dá. Para começar, você pode ouvir e ver os passos do monstro na água, então você tem como saber a sua localização. Ele é atraído pelo som e você pode planejar sua abordagem de acordo com essa informação. E claro, contanto que você não esteja encostando na água, você está completamente seguro. E é assim que a Amnésia introduz o seu horripilante monstro invisível. Em um ambiente mais ou menos seguro, com levels que se desenrolam mais como sessões de puzzles, onde você usa essas caixas para ir do ponto A até o ponto B. Mas existe uma sensação perturbadora em saber que a todo momento mais alguém ou alguma coisa tá na mesma sala que você, só esperando silenciosamente por uma oportunidade. O que não significa que não seria assustador se esse fosse um demônio ou um cachorro gigante, mas essas são imagens que criam uma gama de possibilidades limitada. E é isso que torna o desconhecido tão poderoso. O limite do desconhecido é a nossa imaginação e, claro, não existe nada tão assustador do que aquilo que a nossa própria mente é capaz de criar. E sim, nada disso é novo. Filmes, livros e, claro, jogos se aproveitam desse nosso medo primitivo toda hora. Especialmente porque a partir do momento que eles mostram a sua grande assombração, a gente começa a se acostumar com ela. Quer dizer, claro que a Samara é assustadora, mas olha o suficiente pra ela e você começa a ver que até que ela não é tão feia assim. Eu não tô dizendo que eu pegava, mas eu também disse que eu não pegava. É por isso que nas primeiras horas de jogos de terror você quase nunca vê aquilo que você tem que temer. Ao invés disso, o jogo faz uns experimentos sociais com você. Móveis flutuantes, câmera escondida. Eu fiz a luz queimar com telecinese e você não vai acreditar no que aconteceu. Eu fiz uns sons esquisitos no outro quarto e a minha namorada terminou comigo mais 18. Qualquer coisa que sirva pra construir aquela atmosfera, mas sem revelar sua mão, tá valendo. É claro que uma hora ou outra você vai precisar revelar o seu monstro, e quanto mais tempo você passar nesse striptease, Eu apoiei esse jogo no Kickstarter, o Labyrinthine. Eu joguei a demo dele, foi muito ruim, mas parece que ele ficou bom depois. além de encher o saco, vai ser cada vez mais difícil fazer com que essa revelação seja satisfatória. Mas se você também for precoce demais, acaba com a graça. E é isso que torna a solução que a Amnésia encontrou tão simples e genial. O jogo nunca precisa revelar o seu monstro, ele tá sempre ali e você nunca vai se acostumar com a aparência dele porque... bom, ele não tem uma. A tensão é construída em momentos curtos, quando você cai de uma caixa e ouve o som daquela coisa correndo na sua direção, e o som do peido que acabou de sair de você junto com a sua dignidade, só pra conseguir pular de volta no último segundo. Então, ele ainda aplica essa estrutura de striptease não na sua imagem, mas na tensão que a falta dela traz. E é claro que, no clímax da coisa, ao invés de tirar o seu sutiã, o jogo tira as caixas. Agora, essa é a primeira coisa que vem em mente quando a gente fala do desconhecido, a imagem. Mas em 2019, Love Sam usou essa ideia de uma forma diferente, mas igualmente poderosa. A premissa do jogo é extremamente... Mano, uma coisa que eu sinto com monstros em videogame, é um hot take, hein? Talvez muitos de vocês não concordem. Eu sinto que jogos scriptados de Walking Simulator, que você não tem como morrer pra um monstro, versus um jogo onde você tem que ficar fugindo do monstro que pode te matar, é muito mais fácil você banalizar o monstro que consegue te matar e ele ficar menos assustador pelo fato de... Se for deixar de... Cala a boca, presta atenção. Pelo fato de que você vê o resultado que é ele te pegar. Tipo, você tá jogando o jogo e aí o bicho... Eu não tô falando de todos os jogos. Tem jogos que o bicho continua assustador depois de te matar. Mas, tipo, você tá jogando um jogo que você pode morrer pro bicho, o bicho te pega, você vê a animação, te matou, beleza. A primeira vez é um susto. A segunda vez, me morri. Terceira vez, morri. Quarta vez, já foda-se. Enquanto num jogo onde você fica walking simulator que você não pode morrer, você nunca sabe o que esse bicho vai fazer com você se ele te pegar.
Então ele fica ainda assustador pelo mistério do que ele consegue fazer com você. Extremamente simples. Você tá no seu apartamento minúsculo lendo o diário de alguém. Bom, não qualquer alguém, um admirador secreto. Bom, não um admirador secreto, um stalker. E as coisas vão de desconfortável pro modo... Mas tem jogos que usam isso a seu favor. Outlast é um bom exemplo. Os bichos deixam de ser assustadores para ser desesperadores, eles te seguindo. É saber balancear o gameplay pro bicho não ser... não te pegar tantas vezes que você banaliza a morte. A Outlast faz isso perfeitamente. Você é pego pelo perseguidor do Outlast no máximo 1 ou 2 vezes. E aí depois você já manja mais ou menos como escapar dele e ele continua assustador. Você fica morrendo várias vezes pro mesmo monstro, aí você só, mano, tá de saco cheio dele. Se o bicho for muito difícil num jogo de terror, ele deixa de ser assustador. do pânico bem rápido quando você vira a página e vê isso. Não é a melhor sensação do mundo saber que tem alguém te observando, mas não ter a menor ideia de onde. É desse medo da presença desconhecida específico que o terror de Love Sam gira em torno. Enquanto jogos como o clássico Slender já usavam essa ideia, onde você sabe que o monstro tá na floresta, mas nunca sabe quando ou onde ele vai aparecer, Love Sam faz duas coisas que amplificam essa sensação ruim para um novo patamar. A primeira coisa é que esses não são eventos aleatórios, mas magistralmente roteirizados. Alguém bate na sua porta que convenientemente está localizada nas suas costas só para você olhar pelo olho mágico e não ver ninguém no corredor. Mano, uma dúvida. Tava brisando aqui na minha cabeça. Existe algum jogo que usa a ideia... Olha, me escuta, juro. Existe algum jogo que usa a ideia do conceito do Herobrine como núcleo de gameplay? No sentido de... Me escuta. Você compra um jogo survival de crafting de base. Ah, você tem que cortar madeira, você tem que construir sua casa, você sai e volta de noite pra não morrer pros monstros, beleza. Só que eventualmente, você sai pegar recursos, você volta e a sua casa tá diferente. Eu não sei, aí beleza, você passa mais um dia, 30 minutinhos de jogo, você sai, aí você volta a ter um bilhete dentro da sua base. Mas, mano, que porra, aí o bilhete tem tipo um puzzle. E aí você vai pras coordenadas, aí você encontra uma parada. E aí, eventualmente, o jogo vira uma experiência linear. Você para de ter que ficar pegando recursos pra montar sua base e você começa a seguir esse evento pra descobrir quem que tá mexendo nessas coisas. E aí você mata essa criatura e zera o jogo. E aí você achou que era um survival mundo aberto sandbox, mas na verdade era um single player que mentiu que era um sandbox, mas eventualmente você chega na linha linear da parada. The Forest? Não, The Forest não é exatamente isso. The Forest, você consegue zerar chegando numa área, mas o jogo não é exatamente isso, né? The Forest é o mais próximo disso, porque você chega no final do jogo. Mas a ideia seria, tipo, você achar que você tá jogando um jogo survival, mas eventualmente uma criatura paranormal começa a mexer nessas paradas e o jogo vira uma parada, uma experiência mais linear pra matar ela. Acho que isso é muito louco. E aí, é tipo Doki Doki. Se você sabe o plot twist, perde a graça um pouco. Que é... se você sabe que vai ter um plot twist bizarro ali no jogo, não tem tanto o choque. Mas é aquele tipo de jogo que você recomenda pra um amigo, tá ligado? Tipo, joga esse jogo survival aí. Joga aí por umas 2, 3 horinhas esse jogo survival. E aí depois você tipo, fica vendo a reação dele quando ele descobre que não é um jogo survival. Na verdade é um jogo linear. E ele estava sendo enganado. Doideira. Isso é legal, eu acho. Mas é muito específico. Mas isso é legal. É o desenho de um vulto que a cada página chega mais perto. Um barulho atrás de você vindo de alguém sentado na cadeira. Um flash e uma foto tirada debaixo da cama. É como todos esses momentos são feitos para fazer com que você se sinta constantemente observado, o que nos leva para o segundo elemento chave aqui. O fato de Love Sam se passar quase que exclusivamente dentro do seu claustrofóbico apartamento. Essa não é uma floresta extensa, onde a qualquer momento o Slenderman pode estar do outro lado dela tão perdido quanto você. Aqui, você sabe que ela tá te observando, você sabe que ela tá em algum lugar do quarto, você só não sabe onde. Essa música eu já usei no RPG já.
Dois pontos de parênteses. Agora me responde uma coisa, por que você sente tanto medo ao precisar levantar da cama pra cagar às 3 horas da manhã e que é de suma importância você levar o ursinho Pooh com você? É o medo de dar ruim, é o medo de cruzar o corredor e aparecer uma véia pelada no canto do cômodo. É aquela sensação de que a situação tá fora do seu controle e que você não tem ideia de quando algo pode acontecer e que não pode fazer nada pra impedir. A véia vai aparecer lá, você goste ou não. Claro, o truque mais comum pra se conseguir isso é com um bom e velho jumpscare! Seja depois de uma música tensa, um corredor escuro, uma luz piscando ou só do nada mesmo, todo santo jogo de terror vai achar um jeito de jogar um monstro na sua cara com um efeito sonoro cientificamente projetado para te dar um ataque cardíaco. Estatisticamente, a cada 47 segundos, um desenvolvedor em algum lugar do mundo coloca um jumpscare no seu jogo de terror. Existe um bom motivo para isso. Ame-os ou os odeie, eles funcionam. E se você junta jumpscare com uma cabra, você consegue resultados bem interessantes. Foda-se, mano, vamos catar essa mina agora. Jogão. Devotion. Jogão. Tá, a casa vai explodir, não é isso? Ah! Você não tinha visto? Não, mano. É louco, mano. Toda gameplay de Devotion tem o melhor título e thumbnail possível. Jogando o jogo de terror banido da Steam. Acabou. Ah, mano, que porra é essa? O motivo de ser banido? Porque eles compararam o presidente da China com o ursinho Puff. Mas ninguém precisa saber disso. Obrigado pela demonstração, cabra. De nada. E aqui vai um dos jumpscares mais bem feitos que você vai ver na sua vida, que foi colocado dentro desse jogo criado no inferno chamado Visage. Que eu Visage é bom pra caralho na minha também. vida vou tentar jogar. Talvez a Jogão. cabra tente, mas só se você pagar. E esse jumpscare foi tão bem feito que ele não acontece no mesmo momento pra todas as pessoas que vão jogar esse jogo. Ele é totalmente aleatório, pode aparecer em qualquer lugar e a qualquer momento durante a sua gameplay e quando você menos esperar. Tem que ter uma memória de um ser humano privilegiado pra jogar essa porcaria, cara. Ai, meu Deus, isso foi horrível. Privilegiado pra jogar essa porcaria, cara. Ai, meu Deus, isso foi horrível. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Eu não tava pronto pra isso. Esse é um bom jumpscare. Existem níveis de jumpscare. Esse é um bom jumpscare. Porque é um jumpscare que não joga uma parada na sua cara e grita, tá ligado? É um bagulho que tá lá quando você percebe, você toma um cagaço. Isso, cara. Ai, que horror, cara. Não sei nem se vocês viram, mano. Vocês viram, velho? Eu não me importo quem você é, nenhum vidente conseguiria prever que, do nada, essa velha estaria olhando pra você de trás da parede. Isso não acontece porque a sua sanidade tá baixa, ou depois de uma luz que começou a piscar, até onde você sabe, foi um evento completamente aleatório. O fato desse jumpscare não ter sido acompanhado de um efeito sonoro ou um pulo repentino torna a sensação de iminência desconhecida muito mais poderosa. Foi você quem notou ela, e não ela que se revelou a você. E esse jumpscare que acontece traz o que você antes via como desconhecido, agora vira uma figura conhecida. E essa informação que é trazida pra você de uma forma tão rápida de uma só vez é o que chamamos de choque. E vou te falar, viu? Um jumpscare nesse nível faz você achar que não tem mais um anjo da guarda e de que até ele te abandonou. E que a partir de agora você tá sozinho, sob ameaça e que nada vai impedir de atacar você. Esse momento funciona não só por ser inesperado, mas por Quebrar as regras que já foram estabelecidas ao jogador para causar uma estranheza repentina é um recurso conhecido e eficaz, utilizado desde sempre no entretenimento. E que pode ser, por exemplo, sei lá, uma voz nova, introduzida sem motivo algum, e que é diferente daquelas que você já está acostumado a ouvir nesse canal. Seria esse um novo elemento adicionado na narrativa desse vídeo? Ou então, você tá com tanto medo que começou a ouvir coisas. Oba! Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas, e apesar da minha participação nesse vídeo ter quebrado as regras já estabelecidas, eu prometo que ela não vai ser vaga. Não. Tucas, você tá aqui justamente pra falar sobre o medo do vago. Ah, é? Bom, nesse caso... A clássica explicação de crossover de youtubers, né? Lembra dessa época, 2015, 2016?
Até 2014. Quando youtubers faziam collabs. E aí era sempre tipo... Hey, youtuber de outro canal, o que você está fazendo aqui pra falar desse assunto? Eu estava buscando meu canal, mas eu me perdi, cara. Bom, falando nisso, você sabia que... A construção do medo, com uma pequena Lembra parcela entre o que é conhecido e desconhecido, é chamado de vago. Nenhum monstro Bons tempos da internet. Era tipo... Também tinha o clássico, né? O cara aparecia outro youtuber e tipo... Ei, o que você está fazendo no meu canal? Vai embora! Eu falo, não. Eu tenho algo a dizer. O multiverso dos youtubers. Fantasma ou inimigo no jogo vai conseguir ser tão perturbador e te causar tanto medo quanto aquilo que a sua mente vai imaginar sobre ele até que finalmente seja revelado. Esse recurso é muito antigo e foi amplamente utilizado por filmes de terror numa época que não existiam recursos de efeitos especiais para criar um monstro que realmente fosse convincente para o espectador. Quando você vê só uma parte da criatura, seja sua sombra, sua silhueta ou uma imagem desfocada que não te deixa entender exatamente como ela é. Vamos, move, children, vamos! A sua mente já tá trabalhando para criar algo mais amedrontador do que qualquer autor poderia criar. Afinal, dentro da sua mente estão as suas fobias pessoais mais eficazes, as que mais te perturbam. Então, com o elemento vago, a tendência é que você projete o seu pior medo naquela figura. Foi nesse momento que ele se tornou o Coringa. Que você não tenha precisão do que se trata. Essa artimanha é tão efetiva para a construção do medo que, mesmo com o cinema tendo recursos gráficos avançados atualmente, segue sendo utilizada até hoje. E como eu utilizei filmes para exemplificar esse elemento, que também é super utilizado nos games, a Puppet Combo é desenvolvedora Que susto, achei que era o Zangado, caralho. Tá louco. perfeita para unificar esses dois universos. Isso porque os seus jogos homenageiam tanto os filmes de slashers dos anos 80 e 90, quanto o estilo gráfico dos games de terror da era do PlayStation 1. Todos os títulos constroem o medo através da imagem vaga. Não. Eu vou dizer de onde veio o medo do Puppet Combo aqui. Filtros VHS e scanlines que, ao mesmo tempo que criam a identidade visual do jogo, dificultam o entendimento exato do que realmente está ameaçando O medo de ficar surdo, né? o jogador. Um dos maiores sucessos Foi baixo, eu baixei de propósito, só estourei só. recentes do gênero, Phasmophobia chegou no final de 2020 e ficou em alta nos multiplayers da Twitch, se apoiando totalmente em cima desse elemento para aterrorizar os seus jogadores. Afinal, o objetivo do jogo é caçar uma entidade sobrenatural, justamente através de pequenos indícios que confirmam a presença do inimigo, sem de fato mostrar ele ao jogador logo de cara. Eu acredito inclusive que por esse jogo ser um multiplayer dividido em funções, faz com que você lide além da sua própria ansiedade e expectativa com a dos outros jogadores, que estão a todo instante recebendo feedbacks. Mano, eu tenho uma... Eu gosto de Phasmophobia, eu me diverti jogando Phasmophobia quando saiu, mas eu tenho um pé atrás com Phasmophobia, porque eles simplesmente roubaram o meu mano Hellsign. Eles simplesmente roubaram o meu mano Hellsign, que ninguém nunca ouviu falar e ninguém nunca conhece. Que é um jogo que tem exatamente a mesma ideia, é melhor, mais divertido, só que a única coisa que muda é a câmera do jogo. No Hellsign, você é um investigador paranormal. O Hellsign foi o que me inspirou a criar o Ordem. Se liga, esse jogo aqui, ó, que foi cancelado. Esse aqui. Esse jogo é zica. Era um jogo indie que você entrava numa mansão ou em casas, em lugares, e você ficava investigando, procurando evidências de coisas paranormais. Você é um detetive paranormal e você entra em lugares e você se prepara, pega esses equipamentos e vai... Mano, a única coisa que o jogo tinha ruim era o HUD. Esse HUD era muito feio mesmo. Mas Phasmophobia, porra, o HUD de Phasmophobia no começo era pior ainda. Esse jogo...
Mano, você entrava em lugares, você ficava investigando, matando umas criaturas bizarras. Não foi cancelado? Foi cancelado. Eles lançaram incompleto. Eles só cortaram o desenvolvimento que não tava mais lucrando. É basicamente um... Eles lançaram, eles estavam em early access, nunca terminaram o jogo. Mas é isso, você se preparava pra uma missão e você ia lá, você ficava buscando, usando luz UV pra achar evidências sobrenaturais. Aí baseado nas evidências que você encontrava, tipo, você encontrou um pedaço de sangue, um monte de sangue, um símbolo bizarro, não sei o que. Aí você tinha um livro que você lia sobre os demônios, possíveis demônios, e você via, se tem tal traço, tal evidência, provavelmente é um demônio assim, esse demônio, tipo, é um Kelpie. Aí você tinha que ver o que é bom contra esse demônio. Esse demônio aqui sofre dano de bala de fogo, bala incendiária. Aí você tinha que ir lá na sua van, pegar a bala incendiária, e aí você entrava na casa pra matar o demônio. Então é tipo, é um Phasmophobia que além disso, você ainda pega as armas pra matar o bicho que você descobre quem é. Era mó da hora. Só que aí eles não ficaram tão populares e aí eventualmente pararam de desenvolver o jogo. Mas que jogo bom, mano. Que jogo bom. Que jogo bom. Merecia muito mais. Merecia muito mais. E na moral, se os caras do Phasmophobia tivessem feito um jogo mais parecido com esse, teria sido muito zica. Dava pra jogar no 21. Era bom pra caralho esse jogo. Que antecipam a presença do perigo antes mesmo dele estar presente. Saber que algo vai acontecer, mas não quando vai acontecer, intensifica ainda mais a sua ansiedade e a sua projeção do perigo. Essa é a iminência vaga. Era online? Não, era single player. Acho que é isso, né? O Phasmophobia também era multiplayer e tinha parado do microfone, que eram legais de fazer. Utilizada muito bem em Condemned: Criminal Origins. Esse jogo originalmente foi lançado em 2005, mas foi meio que redescoberto e voltou a ficar em alta nos últimos anos. Aqui, existem diversas partes que você precisa lidar com inimigos manequins. E a informação que o jogo te dá é que alguns ganham vida e tentam te matar, e outros não. E boa sorte para lidar com isso. Mesmo com você já tendo essa informação e sabendo que precisa ficar ligado, quando você se concentra no objetivo do jogo e absorve essa mecânica, a tendência é baixar a guarda. E aí, meu amigo, jumpscare garantido. Além do mais, esse jogo tem alguns momentos que estão lá só pra meio BioShock, né, esse gameplay. Destruir o seu psicológico, quebrando a própria regra por pura maldade. É por essas e outras que Dead Space me ensinou a atirar no corpo de qualquer necromorfo caído e que não fui eu que matei. Mas agora, se vocês me dão licença, eu preciso resolver assuntos inacabados. É com vocês, galera! Medo do estranho. Para, chorão. Meu Deus, que drama. Você tá com fome? Já te dou comida, vai, já vou. O próximo passo, naturalmente, é quando aquele elemento se torna conhecido. O que geralmente acontece nas últimas horas do jogo. É o clímax da história, quando tudo é revelado, quando todas as informações são dadas e o desconhecido se perde pra sempre. Ou até ele se tornar estranho. Apesar de difícil de ser definido, o estranho, ou do inglês uncanny, é aquela sensação desconfortável que vem de algo que logicamente não deveria representar ameaça alguma. Quer dizer, essa é só uma mulher com proporções erradas, mas de algum jeito o meu cérebro fica me dizendo que agora que eu vi essa imagem, eu vou morrer. E é esse elemento que cria o termo creepy, que seria algo estranho, algo que te deixa Susto, caralho, essa eu caí. completamente desconfortável. Esse sentimento acontece sempre em situações que você sabe o que você tá olhando, você conhece os elementos, mas sabe que no fundo alguma coisa tá errada. E quando você vê algo assim, instintivamente... Ué, que isso? É só meu mano EA na fazenda. Isso te incomoda, te causa estranheza, porque é algo que você não sabe o que fazer, qual ação tomar. Então creepy é
quase uma ameaça, mas também pode não ser. É como se o seu cérebro ficasse totalmente perdido e não soubesse o que fazer. Algumas partes podem responder com medo, enquanto outras não, e elas nem sabem o porquê. Esse é um tipo diferente de desconhecido. Não é sobre a falta de informação, mas o conflito entre elas. De muitas maneiras, o Uncanny é tão poderoso não por ser só desconhecido, mas por pegar o conhecido e virar ele de ponta cabeça. O uso desse tipo de medo é muito usado, principalmente nos filmes de terror japoneses. Com certeza você já deve ter visto assim aquela menininha no vestido branco vindo na sua direção, quase no breu, olhando e sorrindo pra você. E eu tenho certeza que você consegue imaginar algo assim. E pensando nisso, você sabe que ela é uma menininha, mas ao mesmo tempo você sabe que ela não é uma menininha. E é esse o conflito de informações que acontece aqui, porque em muitos filmes de terror, na maioria, são usados figuras humanas pra criar esse cenário de medo, porque é algo que você conhece, sabe o que é, mas que ao mesmo tempo não sabe. Silent Hill 2 pega essa noção e constrói, bom, todo um jogo em volta dela. E aqui vão alguns spoilers. Não só os monstros da cidade possuem uma imagem humana, mas cada um deles representa uma manifestação da mente perturbada do protagonista. No final do jogo, você descobre que a sua mulher não morreu por causa da sua doença terminal, mas foi assassinada pelo próprio marido. Você que não aguentava mais o peso da responsabilidade de cuidar de uma pessoa naquele estado. E é essa informação que dá pra esses monstros um contexto muito mais perturbador. As nurses são manifestações da mente do James, combinações das suas ansiedades em torno da doença terminal de sua esposa e a falta do sexo que consequentemente aconteceu. Por isso as enfermeiras usavam roupas com saias curtas e decotes bem chamativos. E também a falta de traços faciais das enfermeiras, que representam seus sentimentos incertos que em relação a Maria, que também pode estar relacionado à sua doença. Ou o diretor só queria botar umas enfermeiras zumbi gostosas no jogo dele mesmo. O que é uma boa justificativa. A sua própria mulher, na sua forma do chefe final do jogo, representa o conflito de emoções que ele sentia. Uma moldura de metal mantém ela presa, assim como ela estava presa na cama durante os seus últimos dias. As mariposas do seu ataque representam a morte na cultura japonesa e o tentáculo que ela usa para asfixiar o seu marido do mesmo jeito que ele fez com ela. E o Pyramid Head é a Que isso, mano? manifestação da culpa por ter matado sua esposa, que causa um profundo sentimento Que susto, caralho. de dor. A espada pesada que ele carrega simboliza a culpa e o fardo que ele carrega. E Ou é só os caras... também representa Ou só os caras que acharam descolado uma espada gigante num monstro com a cabeça foda. Acho justo também. a sua frustração sexual, visto que o personagem abusa dos monstros femininos no jogo. É claro que essa inversão do conhecido não precisa ser aplicada só à imagem. Uma sensação parecida pode ser conseguida com um simples truque de mágica. Agora você vê, agora não vê mais. Essa ideia de presença uncanny passou a ser usada em jogos de várias maneiras. Por que será que ele fica usando o gameplay de Labyrinthine e não mencionaram o jogo uma vez no vídeo? O bicho passando no corredor na sua frente. E no PT, quando você vira o corredor, uma figura te deixa completamente desamparado. Porque você não tem mais pra onde ir a não ser na direção dela. Um corredor totalmente escuro, com ela se mexendo. Acho que vai ser agora, acho que vai ser agora. Ponte de luz que está logo acima de sua cabeça, e quando você chega mais perto, ela some. O que deveria ser inesperado, mas se você já jogou um jogo de terror na sua vida, com certeza você saberia que é exatamente isso que iria acontecer. Vários jogos de terror utilizam desse artifício para te assustar, mas de tão famoso que se tornou e de tanto que ela ocorre em jogos e em filmes, acaba sendo comum. Então o que antes era para ser inesperado, acaba sendo esperado pela maioria das pessoas. Como por exemplo, sabe quando em filmes de terror a pessoa tá escovando os dentes e que ela vai ter ação de fechar o vidro e pá, nada acontece. Hoje em dia os diretores dificilmente utilizam esse recurso aqui porque de tão famoso e de tanto usar esse recurso, ele se tornou comum. E é aí que uma oportunidade se apresenta. Se o inesperado, ou seja, que o bicho não tá realmente ali, se torna o esperado, que ele tá, então tudo o que você precisa fazer é inverter os dois. E quando o artifício usado é iminência, jogos e filmes utilizam esse tipo para criar uma sensação de suspense, em forma de que tem algo vindo na sua direção, percorrendo um longo caminho para te pegar, mas ele tá vindo bem devagar. Como por exemplo no filme It Follows. Esse é o filme perfeito porque o bicho aqui, ele sempre tá vindo na sua direção, na mesma velocidade, e você sabe que uma hora ele vai te alcançar. E o que te deixa aflito aqui é, mas por que ele não vem correndo? Já falei, o Morgia resolvia esse filme. Na frente dele porque ele vem tão devagar
pegar mesmo se eu estiver perto ou longe. Bom, pra ele não tem diferença. Ele sempre tá andando até você. Essa ideia mira em cheio nos nossos instintos de sobrevivência, por espelhar o comportamento de E aí tem o clássico da discussão. O que é considerado? predadores. Não qualquer monstro que corre Uma mamadinha? Uma mamadinha já tá bom? Ou mais? Preciso de mais. atrás de você, mas um predador frio e calculista perseguindo lentamente a sua presa. Como quando o inimigo chamado Mr. X, que aparece no Resident Evil 2, vai atrás de você. Porque diferente dos outros inimigos, ele vem na manha, no passinho do gatinho, de forma lenta e com sempre uma trilha sonora que aumenta conforme ele tá mais próximo de Mr. X no remake do 2 é muito bom. você e seus passos que também vão ficando cada vez mais altos. E isso cria uma tensão que dá o desespero sempre que ele tá cada vez mais perto. E se ele te pegar, game over. Que isso, mano? Que isso? De nada. Pode crer, tamo junto. Por essa eu não esperava.